Meus queridos amigos, mais uma vez aqui, procurando levar a vocês algo de interessante, algo que lhes traga, vamos dizer assim, um conhecimento um pouquinho mais além do que aquele conhecimento que você já possui. O assunto de hoje, dentro dessa nossa palestra, vai se referir a algumas coisas que são meio polêmicas. Por exemplo, a hipnose, a regressão, a terapia de vidas passadas. Bom, todos esses processos estão envolvidos em uma única coisa apenas, a hipnose. Nós temos aí vários nomes para a hipnose, hipnose disso, hipnose daquilo, hipnose daquilo, mas na realidade a hipnose é uma só. É que desmembram em técnicas como se desmembrasse o corpo humano, né? E se dão vários nomes para a hipnose. Tem alguns que até pegam determinados aspectos, seja da psicologia, da fisiologia, e dão uma preenchidinha com alguns métodos e registram em seu nome, patenteiam, como a gente diz, mas a hipnose é uma só. Não existe muitas hipnoses. Hipnose é um estado, apenas um estado. E é um estado nosso, é um estado que pertence a nós. Já disse em outras palestras a vocês que ninguém hipnotiza ninguém. Tudo é auto-hipnose. Tudo é o indivíduo que entra no estado de hipnose. Então ele se permite a entrar no seu estado de hipnose. O hipnoterapeuta, ele cuida apenas de orientar, de levar a pessoa por um melhor caminho para que ele alcance o estado de hipnose, até que ele seja capaz de fazer a auto-hipnose, ou seja, se colocar a si próprio no estado de hipnose. Então, com essa explicação da hipnose, nós vamos entrar na nossa palestra. Hipnose. Nossa, né? Uma coisa que até hoje ainda tem aquele mistério. As pessoas ficam, nossa, hipnotiza. Ainda tem alguns que dizem assim, ninguém me hipnotiza. Nossa, que coisa fantástica. Na realidade, ninguém hipnotiza ninguém se o indivíduo não quiser. O indivíduo tem que desejar ser hipnotizado ou ele tem que se permitir a ser hipnotizado. Porque existe muita ignorância, existe muita fantasia a respeito do que seja hipnose. Então, a hipnose tem várias definições, né? Eu não vou entrar aqui nas definições de hipnose, porque são muitas definições. As mais conhecidas é estado alterado de consciência, da qual eu discordo, porque um estado alterado de consciência pode ser qualquer coisa. Uma psicose é um estado alterado de consciência, uma demência mental é um estado alterado de consciência. Então, acho que a hipnose talvez seja melhor definida como uma definição do meu grande amigo professor Antônio Carreiro, né? Um estado onde a mente roda, né? Um programa diferente, ou seja, onde ela roda diferente. Né? Como se você tivesse dois sistemas operacionais trabalhando num computador só. Ou seja, você tem um Linux e você tem um Windows. Então, a hipnose seria aquele que está por baixo, em segundo plano. Então seria, vamos dizer assim, se o Windows, a nossa consciência, estivesse em primeiro plano, o Linux seria a hipnose, seria o segundo plano. Eu acho que dá para entender um pouquinho. A hipnose é maravilhosa, é um estado maravilhoso. Hipnose pode ser meditação, hipnose pode ser uma oração fervorosa, hipnose pode ser namoro, né? Apaixonado. Já viu alguém mais no estado de hipnose do que o apaixonado? Não existe. O apaixonado, ele vive no estado de hipnose constante, né? Ler um livro maravilhoso quando você fica viajando aí nas cenas, né? Criando os personagens, aquelas coisas todas. Então, a hipnose faz parte da nossa vida como a gente precisa beber água, precisa almoçar. A todo momento, ou nós estamos no estado de hipnose, ou nós não estamos no estado de hipnose. Como nós lidamos com uma sociedade consumista, onde estão te oferecendo sempre
coisas, oferecendo, né? Te empurrando a comprar, te empurrando a adquirir, te empurrando a pegar aquele serviço, ou seja lá o que for, você constantemente está sendo envolvido no estado de hipnose. A hipnose, ela tem muitas vantagens. Ela serve para várias situações. Pré-parto, pós-parto, para, vamos dizer assim, diminuir, né, o limiar de dor. O indivíduo, aliás, aumentar o limiar de dor, né? Fazer com que a pessoa ela tenha condições de suportar, às vezes, dores que ela não suportaria no estado normal. Ela serve para cirurgia, ela serve para tratar de tensão pré-menstrual das mulheres. Ou seja, uma infinidade de coisas podem ser tratadas pela hipnose. Agora, é claro que existem várias situações onde a hipnose ela é usada para auxiliar diretamente numa terapia. Eu sempre falo isso com relação às fobias, com relação a algumas síndromes. Por quê? Porque tem que se tratar a causa. Não adianta se tratar o efeito. Não, vou tratar pela hipnose. Não, não é assim. Vamos tratar a causa. O estado hipnótico é maravilhoso, é excelente, mas a causa tem que ser tratada. Então não vamos só pegar a hipnose como uma panaceia, serve para tudo, vai resolver o problema de tudo, que não é bem assim que funciona. Nós temos que ter consciência de que a hipnose é uma ferramenta maravilhosa. Entretanto, ela tem que ser colocada conjuntamente com outros tipos de terapias. Regressão. A regressão é um fenômeno que acontece dentro do estado de hipnótico, dentro do estado de hipnose, ou pode ser espontânea. O indivíduo está parado e ele vai numa recordação, numa situação, e ele começa a chorar, começa a ter uma catarse, como nós chamamos. Então ele, sem querer, entrou num estado de regressão. A regressão com a hipnose, às vezes, acontece. Existe muita confusão entre o que é regressão e o que é terapia de vidas passadas. Às vezes, dão o mesmo significado para a mesma coisa. Por exemplo, regressão. Muitas vezes, o significado de regressão ele abrange não só até o nosso nascimento, como abrange o útero e uma possível vida passada. Mas, para efeito do nosso estudo de hoje, nós vamos dividir regressão para, vamos dizer assim, a regressão vai até o útero e a terapia de vidas passadas, ela vem com aquele histórico que o indivíduo de repente vai narrar, que o importante não é se nós acreditamos ou não acreditamos em vidas passadas, o importante é que a terapia resolve muita coisa, isso eu posso dizer para você que resolve. Regressão. A regressão ela vai até o útero. Não tem mistério nenhum na regressão. Por quê? Porque a regressão, ela trata de todo o nosso arquivo de vida nessa existência, desde que nós nascemos até os dias de hoje. Todos esses arquivos estão aqui, estão guardados aqui, no espaço que nós chamaríamos de inconsciente. Está lá guardadinho. Então, tudo que você vivenciou, tudo que vocês possam imaginar, seus planejamentos, os choques que vocês tiveram, frustrações, decepções, tristezas, traumas, tudo está gravado na nossa mente. A nossa mente grava tudo, ela não deixa nada de fora. Então esse que é o grande problema, porque ela pega tudo e guarda, e de repente uma coisinha desse tamanho, a qual nós não demos atenção, é a causadora, às vezes, de um distúrbio bastante significativo na nossa vida. Então nós temos que prestar bastante atenção. Então a regressão, ela acontece por mais das vezes espontaneamente. O indivíduo está no estado de hipnose, de repente ele entra no estado de regressão. Então ele vai lá numa situação que ele vivenciou alguns anos atrás, que lhe provocou uma reação emocional muito forte, porque o sofrimento ele está ligado diretamente não à recordação da cena. O sofrimento ele está ligado à recordação da cena e à geração da emoção. A emoção é que traz o sofrimento. É como se fosse um filme com um som. Eu sempre digo, às vezes nas palestras, que um filme de horror, um filme de suspense, não é a cena que, vamos dizer assim, nos provoca a reação de adrenalina, mas o som que tem junto com a cena.
né? Quem não se lembra aqui do filme Tubarão, né? Aquele tan, 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 que colocava a pessoa no estado de tensão. E outros filmes também que têm uma trilha sonora bem produzida. E essa trilha sonora, ela seria para nós como a emoção. Né? Nós teremos a cena, recordaremos a cena que nós vivemos, mas a emoção é que vai trazer, de certa forma, o sofrimento. Então, as pessoas que fazem espontaneamente a regressão, quando estão no estado de hipnose, elas vão cair, às vezes, num processo muito sofrido, aonde realmente está a chave do problema que ela está apresentando. Então, nesse momento, ela vai chorar, ou ela vai, dependendo da regressão, se for um momento bom, ela pode cair na gargalhada, ela pode sorrir, porque a regressão não é só traumática, existe uma regressão também feliz, alegre, que nós trabalhamos também dentro do processo de substituição, uma pela outra. Mas a regressão, para que vocês saibam, ela está associada à nossa vida aqui, desde que nós nascemos, até o útero, né, praticamente, quando nós fomos concebidos. Então, é importante que a regressão ela aconteça espontaneamente, porque muitas vezes, num processo de regressão, um terapeuta induz o paciente, né, no estado de regressão, ele induz. Isso não é muito bom, eu gosto muito da regressão espontânea, aquela que o indivíduo ele entra na regressão por si. Terapia de vidas passadas. Terapia de vidas passadas ainda é uma coisa polêmica, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal aliás, de Medicina não, desculpem, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia não aceitam as terapias de vidas passadas. Pertence à terapia holística. Mas a terapia de vidas passadas funciona. Funciona. Eu acredito que não é, vamos dizer assim, obrigação do terapeuta, ou não pertence ao terapeuta julgar se aquilo que está acontecendo com o indivíduo é verdade ou não. É a realidade psíquica dele, ele está vivendo aquela situação. Né? Se o camarada é um camarada sério, de repente ele entra numa terapia de vidas passadas e diz que era uma dançarina lá no tempo de Isis, o problema é dele, não é nosso. O importante é que o problema que ele esteja vivenciando hoje tenha uma certa ligação com aquela dançarina do tempo de Isis, né? E a gente resolve o problema. Uma vez, espontaneamente, eu tive um cliente que sentiu uma dor no peito violenta, estava até associada à síndrome do pânico, por incrível que vocês pareçam. Então ele sentiu uma dor no peito e reclamava muito da dor no peito. E quando foi um dia colocando no estado de hipnose, ele deu um salto e se viu como um soldado, que ele estava num determinado lugar e ele tinha que subir um morro para colocar uma bandeira para avisar que ali era o lugar onde os amigos tinham que chegar, e ele foi ferido, ele tomou uma bala no peito. A partir daí, ele sentia aquela dor. E eu ressignifiquei o estado dele, ele não tinha conseguido colocar a bandeira no lugar. E na ressignificação, eu facilitei junto com ele para que ele colocasse essa bandeira no lugar e tirasse essa culpa de cima dele dentro de uma vida passada. Resultado, ele voltou e a dor no peito desapareceu. Então, se vocês perguntarem para mim, Lins, o indivíduo ele foi realmente lá na vida passada? Eu não sei, eu não posso dizer. Se eu não tiver um sistema de crença espiritualista ou transcendente, seja lá de que natureza for, que dê sustentação para isso, eu não posso dizer para vocês que o indivíduo teve vidas passadas, principalmente porque eu sou terapeuta. Eu não posso estar ligado a nenhum conceito religioso, a nenhum conceito filosófico, para poder justificar o que está acontecendo com meus pacientes. Então, o interessante é que funcionou. Ele ficou bom, não teve problema nenhum. Então, as diferenças que nós temos entre hipnose, regressão, terapia de vidas passadas, estão dentro desse contexto. A terapia de vidas passadas vai trabalhar com memórias supostamente vividas em outras vidas, seja aonde for. O camarada pode ter, de repente, ter sido um indígena, pode ter sido qualquer coisa, né? Mas o importante é que resolva a situação. Então está aí uma pequena aulinha, uma explicação rápida e objetiva
de hipnose, regressão e terapia de vidas passadas. Eu agradeço a vocês, muito obrigado e até a próxima.